Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Leadercast para você. A gente sempre trazendo lideranças com histórias inspiradoras. Claro, a gente já recebeu muitos convidados, continuamos recebendo aí as indicações de histórias inspiradoras aqui para o nosso programa. Já dando aqui um salve para o meu colega de bancada, Henrique Constâncio. Como vai você? Tudo bem, feliz. Mais feliz agora por aceitar esse convite, esse grande líder aí para estar contando um pouquinho da trajetória dele. Exatamente. Gente, o programa de hoje, ele tá assim, crossfiteiro. Os crofiteiros e as crofiteiras de plantão, que não é o meu caso ainda, E nem o viu? meu, eu vou voltar também. Falei para ele que A já gente vamos... vai sair do sedentarismo, vai dar viu? certo. Vamos fazer essa promessa aqui. Sim. Pessoal que gosta de qualidade de vida, que gosta de praticar atividades físicas, o programa de hoje está voltado para vocês e também para quem quer entender mais sobre essa vida. A gente está aqui recebendo no nosso programa eles que são empresários do ramo do CrossFit. Sejam bem-vindos, Vivian e Maurício Torres. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Como você acabou de falar, meu nome é Maurício Torres, certo? Sou proprietário da academia Bravo Fit. Sou também da Bravo Fit Coach, Head Coach da Bravo Fit e Personal Trainer, certo? Exatamente. A Vivian também acompanha, né? Obrigado também pelo convite. Meu nome é Viviane, somos os proprietários da Bravo Fit, somos natural daqui da cidade de Floriano e vamos lá. A gente agradece a parceria de vocês, a gente agradece por vocês terem aceitado o nosso convite e esse projeto, que claro, a gente continua com ele há um pouco mais de 3 meses, né, Henrique? Vamos fazer 4 meses aí. Exatamente. 4 E esse meses. projeto que ele só existe, a gente está dando continuidade graças aos nossos parceiros que dão sustentação ao nosso projeto. E a gente sempre frisa aqui que estamos de portas abertas para receber as suas marcas aqui no nosso Leadercast. Então, para falar dos nossos parceiros, não é, Henrique? Vamos lá. Pensar Soluções, nosso parceiro Tim. Tim Mendes, que esteve por aqui contando a sua história também, ele que é uma pessoa super calma, eu achava que não existisse. IBM Mais que Consultoria, Professor Magno. Magno, que esteve por aqui também contando uma belíssima história, ele que é professor, empresário, CDL vereador. Floriano. CDL, Representatividade Logística de Floriana, aqui no Leadercast também. O Alisson Rodrigues. O Alisson Rodrigues, que é corretor de imóvel e agregando aqui no comércio, no setor empresarial em Floriano, Maranata. Lojas Maranata. Nosso amigo Marcos Maranata. Soval Divino. Exatamente. Supermercado BG, né? Fabrício BG, seu Mercado BG em Barão de Grajaú, que se estende também para a loja de construção e farmácia. Atacadão da Bebida. Atacadão da Bebida é um diferencial, novidade em Floriano, que veio aí com um serviço excelente no ramo da bebida. Clinicó, sempre mais perto de você. Exatamente. Clinicó, o pessoal da Clinicó, aquele abraço para todos vocês. E a gente trazendo aqui esse casal de crossfiteiro, né? Henrique, a gente vai ingressar nessa mesa, não é isso? Ele já estava me cobrando aqui, rapaz, era para estar um atleta de elite. Eu acabei de sair de uma maternidade, eu estou precisando, que depois dos 30, né, é mais difícil a gente perder peso. E aí, ainda mais quando a gente sai de uma licença maternidade, a gente precisa manter um hábito de praticar atividades físicas, não é isso? Sim, Eu com acredito que é certeza. para todos, né? A atividade física ela é vida, né? E a gente quer ouvir um pouco da trajetória de vida de vocês. Então, vocês já disseram que são florianenses, Sim. conta pra gente como tudo isso começou. Vamos lá, eu começo, tu começa. Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, bem antes da gente ingressar nessa modalidade do CrossFit, certo? Eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu iniciei minha vida de trabalho e tudo mais, para vocês conhecerem também um pouquinho da minha jornada, né, até aqui. Bom, eu nasci, na realidade, em País Landim, Piauí, certo? Mas eu vim para cá Perto de para Simplício Mendes. Isso, justamente. Mas eu vim para cá para Floriano com 1 ano de idade, certo? Eu me considero florianense. Beleza? Então, desde essa época, desde sempre, eu sempre fui um cara assim apaixonado assim por atividade física, certo? Mas tudo na vida a gente começa de maneiras um pouquinho diferente do que a gente imagina que é para ser, né? Bom, em relação à minha vida profissional,
eu comecei a trabalhar. Meu primeiro serviço que eu tive foi de ajudante de pedreiro, certo? Meu pai é pedreiro, eu trabalhei com ele desde os meus 13, 14 anos, já comecei a trabalhar com ele de ajudante de pedreiro, ajudava ele nas obras, mas sempre eu nunca deixei assim meus estudos de lado. Eu estudava em um período e no outro período eu ia para as obras, mas ele trabalhar ajudando ele. A escola todinha foi em Floriano, Foi fundamental? tudo em Floriano. Foi Tudo quase em a escola Floriano. que você passou? Tudo em Floriano. Na minha primeira escola foi o Antônio Guilherme. Estadual, Não, escola municipal, Antônio Guilherme. municipal. A escola municipal Antônio Guilherme. Depois do Antônio Guilherme eu saí, fui pro Padre Pedro Oliveira, que é municipal também. Sim. Depois do... Estudei lá até o 9º ano, que no caso na época era a 8ª série. Sim. E aí depois que eu saí de lá eu fui pro Colégio Agrícola de Floriano. No caso, antigamente era chamado de Colégio Agrícola, mas agora é CTF, se eu não me engano. Aí estudei lá, fiz meu ensino médio e o ensino técnico lá. No Colégio Agrícola eu me formei em técnico em agropecuária, certo? Quando concluí meu ensino médio com esse técnico em agropecuária, eu comecei a trabalhar na área do ramo agropecuário, que foi na época que eu larguei um pouquinho de mão a questão do serviço de ajudante de pedreiro. Que eu passei ajudante de pedreiro, depois trabalhei de pedreiro também, uma temporada. E aí depois que eu cursei o técnico agrícola, aí eu comecei a trabalhar na área mais da questão agrícola. Passei 4 anos trabalhando no posto fiscal do Barão ali, na parte da AGED, que é uma parte que cuida da fiscalização animal e vegetal. Passei 4 anos trabalhando lá. Em contrapartida, nesse período que eu estava já trabalhando lá no posto fiscal, eu comecei a cursar educação física nesse período. Aí quando eu iniciei meu curso de educação física, aí eu vi... Particular, UESP? Na UESP, me formei na UESP. Na época que eu comecei a fazer educação física, eu senti que aquilo ali que era o caminho que eu teria que seguir. Teria que abandonar os outros, que eu já vi que eu também gostava, não deixava de gostar, mas eu vi que o meu caminho era aquele. E aí, antes, na metade do curso mais ou menos, que aí veio a ideia da gente começar a praticar um esporte, algum tipo de esporte. E aí, eu tinha iniciado um período com musculação em casa mesmo, mas só que eu vi que não gostava tanto da musculação, certo? Eu achava muito parado. E aí, eu pesquisando em casa, na internet, eu vi essa modalidade, que é o CrossFit, certo? Que na época que eu comecei a conhecer o CrossFit, no Brasil era muito pouco. Era Em Floriano muito pouco. não tinha. Em Floriano não tinha isso. Nós somos No os Brasil era pioneiros. muito pouco, CrossFit no Brasil era muito pouco. E a literatura que a gente encontrava sobre CrossFit era toda estrangeira. Vocês são os pioneiros, no caso. Aqui em Floriano, sim. Né? Sim. Aí eu Bom, comecei parabéns. a ver, na realidade no início eu via só os vídeos e tal, mas eu não entendia muita coisa, porque era tudo estrangeiro, aí eu tinha um pouquinho de dificuldade de compreender como é que funcionava a aquilo, né? tradução, né? Eu digo, não, mas é o seguinte, eu tenho a noção já de educação física, sobre a questão dos fundamentos, e aí eu vou começar a ingressar nesse esporte. Foi a época que a gente organizou um grupo, que foi inicial foi eu, a Vivian, e mais uns 2 colegas nossos. A gente iniciou com essa atividade lá no grupo de escoteiro Sebastião Martins. Foi nossa primeira sede de treinamento, foi lá, que é no Irapuá 2. E aí a gente, Onde é que vocês fizeram parte do grupo de escoteiro, sim, né? a gente já era escoteiro também. A Entendi. gente passou uma... Esse período, o Maurício estava no 4º período de educação física. isso. E, tipo, eu tinha acabado, eu tava com 11 meses que tinha tido meu bebê, o Brian. E aí eu disse, Maurício, bora começar alguma coisa aí, porque não tá bom, não tá legal, não. E aí foi aí que a gente iniciou. Um grupo de 4 pessoas, eu, o Maurício e mais 2 amigos. Isso. E fomos Foi fluindo. no dia 27 de julho de 2015, Sim. foi onde tudo começou. E aí aqueles amigos foram convidando outros amigos. E aí quando passou assim mais ou menos uns 2 meses, que a gente olhou assim pro lado, tinha muita gente já. Eu digo, Maurício, o negócio tá começando a dar certo.
Você ressaltou um ponto importante, porque assim, todo começo ele não é fácil. Verdade. Mas vocês estão nos dizendo que se juntaram com amigos. Sim. E isso é muito importante, porque além de estar explanado que todo começo passa por alguma dificuldade de captação de cliente, de adaptação, de levantar o nome, Sim. né, daquele projeto, os amigos Fora o abraçarem a Sim. causa. Sim. Né? Sim. Isso torna até, de certa forma, mais motivador. Com Né? certeza. Porque- Inclusive, esses amigos continuam com a gente até Até hoje. hoje. Ah, tá vendo? Muito é bom. massa. Isso é muito bom. E Muito desafiador, porque era uma atividade nova, né? Que a mais que hoje já tenha dado um up em todo o Brasil, mas eu acredito que ainda tem gente que não conhece o CrossFit, né? bom. Quando foi que vocês perceberam assim, não, a gente já tá com um número de componentes aqui, vamos Bom. procurar um outro lugar? Porque... Bom, foi assim, ó. Foi assim, deixa eu falar aqui. Sim. Foi assim. A gente, como eu falei, a gente tava no grupo escoteiro. Na realidade, a intenção nossa não era nem empresa. Não era empresa, algum. Começou como um hobby ali, né? Na realidade, o nosso intuito era o quê? Era Se saúde movimentar, mesmo, sair do movimentar. sedentarismo. Só isso. Nosso intuito inicial era isso. Vamos caçar meio de fazer alguma atividade física para nos manter ativo. Beleza. Aí começamos com esses 4 colegas. Aí treinando lá, com tudo adaptado, não tinha equipamento algum, era tudo improvisado, certo? Caixas de box, que a gente chama de box jump, que é umas calças para as caixas, para salto, a gente não tinha. As orientações, Maurício, gente para utilizava- você iniciar essas atividades, você tinha ou ia à busca? Como tu tá dizendo? Eu tinha uma parte que vinha do meu curso de educação Ah, física entendi. e a outra parte eu procurava em outros meios, Entendi. ou em outras literaturas. E aí a gente não tinha material algum, era tudo improvisado. Aí chegou um certo período que os nossos colegas começaram a gostar da modalidade e aí disse assim, Maurício, eu posso trazer um colega meu para treinar com a gente? Eu disse, pode. Sim, beleza, pode trazer. Aí eles vinham treinar com a gente. Aí esse outro colega, Maurício, eu posso trazer um colega meu, que eu achei muito bom a modalidade. Ele tá parado em casa, não tá fazendo nada. Posso trazer? Pode. Aí vinha trazendo. Aí chegou um período que a gente viu que já tinha muita gente. E aí, o grupo do escoteiro Sebastião Martins acabava que ficava um pouco distante pra gente. Como a gente não tinha vínculo algum financeiro pra estar indo todo dia pra lá pra dar aula pra esse pessoal, aí eu digo, rapaz, nós vamos ter que caçar meio de fazer um espaço aqui em casa pra dar aula. Pra dar aula não, pra treinar. Porque também ficava muito na correria. Porque eu trabalhava na AGED, estudava na UESP, fazia alguns bicos nas horas vagas. E aí ficava muito corrido. Porque minha vida era um pouquinho meio que corrida. Eu era meio que o pai do Cris. Ficava assim, Sim, rodando de um lado três pro em três. outro. Entendeu? E aí, o horário que eu tinha disponível para treinar era 6 horas da tarde. E às vezes ficava um pouquinho que corrido para mim. Porque eu saía de um lugar, ia pro outro, ia pro outro. E não tinha financeiro, né? Pra ficar correndo atrás disso tudo. Aí foi a época que a gente foi treinar lá em casa, no quintal de lá de casa, da nossa casa. Uhum. E nós passamos mais ou menos, se eu não me engano, uns 6 meses lá no grupo escoteiro. E aí a gente foi lá pra casa, treinar num espaçozinho pequeno. Eu não sei se você, Sim. na época, ainda Sim, foi eu, lá, Ítalo, lembra daquela época lá, né? sim. Pois é, a gente começou a treinar naquele espaço pequeno. Só com esses colegas, sem cobrar nada, só treinando mesmo, tranquilo. E aí ficou aquela mesma história. Um colega trazia outro, um colega trazia outro, um colega trazia outro. Chegou um ponto que tinha muita gente, não tinha material, que era tudo improvisado. Aí eu digo, ó, galera, é o seguinte. Agora a gente vai ter que pegar uma taxinha de vocês mensal, para que a gente consiga comprar algum material, Não pra tem a gente estrutura. conseguir treinar melhor. Porque tem muita gente, não tem material suficiente para todo mundo treinar. Então eu creio que seja viável. Vamos fazer o seguinte, esse mês vamos comprar aqui um par de kettlebell, que é um equipamento, que ele é um peso com a alça. Aí eu falava assim para eles, vamos comprar um par de kettlebell esse mês. Aí todo mundo juntava, via o valor do produto e comprava aquele equipamento. Beleza, a mensalidade era isso. Ah, vamos comprar uma bola esse mês. É um wall ball, uma bola grande. Ah, é tantos reais. Tem quantas pessoas? Ah, tem 30. Vamos dividir o valor por 30 e comprar. No início era isso aí. Chegou um certo ponto que esse método não estava mais funcionando. Porque já tinha muita gente, mais gente ainda. Aumentou a energia, aumentou. Aí tudo. começou a ter algumas despesas a mais. E aí, querendo ou não, já estava ocupando um pouquinho do meu tempo mesmo, em si.
Porque além de eu treinar, eu tinha que ficar prestando atenção neles treinando. Fora a estrutura da sua casa que Sim. estava sendo cedida, Porque, né? ó, a intenção era para mim treinar. E eu tava acabando que não tava treinando mais. Eu tinha que treinar eles. Eu tinha que Dá estar uma atenção pra orientando quem eles, tava fazendo os começando. movimentos. Que tinha pessoas que chegavam iniciante, não sabia fazer o movimento direito, eu tinha que ensinar eles. Aí eu deixava de treinar para ensinar eles como é que fazia o movimento. Eu digo, rapaz, tá errado aqui. Eu vou deixar de fazer o que eu tava querendo fazer, que era treinar, para passar instruções para outras pessoas. Então, não é mais viável desse jeito. Aí foi o que eu fiz. Montei turmas específicas para dar aula. Eu vou treinar esse horário, esse outro horário eu vou dar aula. E assim a gente iniciou. Foi crescendo aos poucos. Chegou um certo período que eu não consegui mais conciliar com outras atividades que eu fazia. Aí foi a época que eu saí da AGED. Eu passei lá 5 anos, eu saí de lá. Aí fiquei dando aula numa escola, no Barão. Dava aula nessa escola no Barão. E aí ficava dando aula na academia, nossa. E aí foi o tempo que a gente começou a cobrar as primeiras mensalidades, que se eu não me engano na época eu era o que? Era uns 30 reais. Ó, o valor, Acho que eu cheguei 30 a pagar reais. esse valor, 30 Que na reais. realidade esse valor era só simbólico mesmo, só pra manter ali Manter a estrutura. a estrutura, pouco. entendeu? E até então tudo adaptado. Tudo Tudo adaptado. adaptado. As nossas caixinhas eram os troncos de árvore que a gente botava ali, ou então pneu que a gente pulava em cima. Antes da gente fazer as vaquinhas para bola, a gente pegava uma bola de couro, tirava o tampinho, enchia de areia, porque a nossa bola ela é pesada. E aí a bola era uma bolinha de couro cheia de areia, a barra de fazer fazer os movimentos de pump ginástica. era uma alavancazinha que a gente amarrava no teto, e isso lá no grupo de escoteiro ainda. Tudo adaptado. Tipo assim, eu Tudo não tenho adaptado. vergonha de falar do nosso início, porque hoje a É um gente orgulho, né? olha o que a gente Cenários. conseguiu Sim. e vê o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu. E é muito satisfatório. E dentro da evolução, acredito que hoje tem toda uma performance, né? Tem toda Sim. uma base de treinamento, Sim, de com treinamento. E aí a gente passou também a ver a questão de competições. Que aí a gente fazia as competições em casa, brincando mesmo com a galera, Só com a turma só ali. com as turmas. E aí E surgiu... aquilo foi pegando o foi gosto do pegando pessoal, gosto, né? Foi pegando gosto. É. E aí a gente viu uma vez no Instagram um box de Oeiras, que a gente chama o CrossFit o local que a gente espaço treina, o do espaço CrossFit. de box. Todo CrossFit é um box de CrossFit. E aí a gente falou com a pessoa de lá, que era o André, perguntou se a gente poderia participar. Inclusive, quem entrou em primeiro em contato foi o Ítalo, perguntando se a gente poderia participar dessa competição, porque até então a gente não tinha noção de como era Como que estava o nosso funcionava. nível, como era que funcionava. E aí eles disseram que ia abrir 2 vagas para duplas. Aí foi eu e o Maurício, aí o Ítalo e a outra menina, a Juliana, se inscreveram. No final nem foi eles dois, porque eles desistiram, aí nós colocamos outros dois, que foi a Tati e o Anino. E aí a gente foi para essa competição. Chegando lá, tipo, meu olho brilhou, porque foi a primeira vez que eu vi uma barra de LPO, uma barra fixa de CrossFit mesmo própria, um piso emborrachado. Aí naquele dia ali eu disse, cara, Se que apaixonou top. pela estrutura. Vamos ter um desse daqui ainda um dia, eu dizendo pra mim mesmo. Sim. E, tipo, cara, é muito massa mesmo. Aí ele passou todas as instruções da competição, aí no outro dia fomos fazer a primeira prova. Aí na primeira prova eu fiquei muito nervosa, mas deu certo. A gente ficou empate com a dupla que foi daqui. Ficamos empates. Na segunda prova, a gente passou. Na terceira prova, fomos melhor ainda. E nisso, a gente ganhou aquela competição. E a gente viu onde era que estava o nosso nível. Porque, tipo assim, mesmo tudo adaptado, tudo aqui, nossa, adaptado, a gente chegou lá e as pessoas lá treinando com os equipamentos de CrossFit, tudo direitinho. E a gente ainda teve um resultado maravilhoso. E aí a gente começou a competir fora. A gente foi para a nossa primeira competição, depois de um ano, em Teresina. Trouxemos boas classificações também. E daí por diante a Eu gente acredito que sempre... depois dessas primeiras competições dele, eles começaram a investir em vocês mesmos, né? Sim, Questão sim. de tempo,
Como funciona hoje a lógica de vocês? A atividade principal de vocês hoje é só o CrossFit? Pronto. Aí é onde que a gente vai entrar no ponto que iniciou mesmo a questão da empresa. Entendi. Até então, no ponto que eu tinha parado de falar, que foi a primeira mensalidade, nós não tínhamos uma empresa formalizada ainda. Não era empresa formalizada. Até então, porque também era só um grupo de amigos treinando em casa, sem vínculo algum. E aí, nesse período, surgiu alguns meio que fiscalizações na cidade referente à atividade física, que no caso nosso é o conselho do CREF, certo? E aí eu fiquei sabendo que eles estavam na cidade e tal, que estavam fazendo fiscalização em alguns espaços. Eu disse, não, mas eu não tenho por que ter medo, porque eu não tô treinando mais um grupo de amigos e tudo mais. Só que aí eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, depois que eu fiquei sabendo disso. Eu disse, cara, eu vou ter que formalizar minha empresa para não ter nenhum problema. E aí foi a época que eu contratei um contador, ele me passou todas as instruções, como é que fazia para formalizar uma empresa. Aí foi a época que eu criei o CNPJ, peguei todas as questões de alvará, de licença, tudo como funciona uma empresa normalmente. E aí foi a época que a gente abriu a empresa mesmo. Aí fez tudo direitinho, CREF, tudo direitinho, começando a pagar tudo certinho. E aí quando a gente abriu a empresa mesmo, realmente, aí foi a época que a gente teve que cobrar mensalidade, porque a empresa já é mais cara. Já tem despesa muito grande. Né? E aí foi quando eu fiquei atuando basicamente só na academia. Aí foi a época que a gente abriu várias turmas. Abriu turma pela manhã, uma turma pela manhã, abriu turmas à tarde, à noite. Virou uma empresa mesmo, entendeu? E isso ainda na residência de Sim, vocês, né? até hoje é lá. Hoje é lá. Só que hoje tá uma estrutura bem melhor, né? Sim. A gente já ampliou, já. Nessa época que a gente abriu a empresa, ainda era só o quintalzinho. Só o quintalzinho mesmo, murinho e tal. Nada coberto. Mas já era empresa. E aí, depois que a gente chegou dessa competição que a Vivian falou, aí bateu aquele start. Eu tenho que melhorar minha empresa. Eu tenho que ser referência na cidade. Assim, por dentro, a gente sente aquilo, né? A gente não fala pra ninguém porque não tem necessidade de estar falando, né? Lógico. E aí eu digo, agora eu tenho que caçar meio de montar uma estrutura boa para que a gente consiga treinar melhor, porque nós temos potencial para competir bem. Porque aí eu fiquei imaginando assim, cara, se com tudo adaptado a gente conseguiu uma performance dessa, imagine se a gente tivesse uma estrutura que esse cara tem aqui pra gente. Será como é que seria a nossa performance? Aí foi a época que eu digo, eu vou entrar no banco, pegar um empréstimo, vou fazer uma estrutura melhor, vou comprar uns equipamentos melhor, para que a gente consiga tanto dar aula melhor para nossos alunos, oferecer um serviço de melhor qualidade e também consigamos treinar melhor. Aí foi a época que a gente comprou material de CrossFit, barras, anilhas, tudo material de CrossFit que precisa. Tudo... E aí, daí para frente, foi melhorando as coisas assim. A gente montou uma estrutura boa, fizemos cobertura que na época não tinha. E aí foi evoluindo as coisas aos poucos. Já foi pensando no ajuste da mensalidade Justamente. também. Foi na época que a gente já começou a pesquisar preços de mensalidade de academias convencionais na cidade. E aí a gente foi ajustar para nossa modalidade. Porque querendo ou não, o CrossFit ele acaba sendo um pouquinho mais caro do que academias convencionais. Sim. Aí, Maurício, por que algumas pessoas, quando ele tem contato com a gente, perguntam assim, cara, mas a academia ali de fulano é X reais, por que a de vocês é tão mais caro? Aí eu vou explicar pra ele por quê. Ó, é o seguinte, na academia de musculação funciona desse jeito. Na academia de CrossFit funciona da seguinte maneira. Você vai ter um acompanhamento do início ao fim da aula, você não vai ficar avulso, sem ter uma pessoa para lhe orientar. E também por questão da turma ser reduzida. Numa academia de musculação, costuma ter várias pessoas na mesma aula. Na academia de CrossFit, não. Por quê? Porque só é uma ou duas pessoas responsáveis por aquela turma. Se eu colocar muitos alunos, eu não consigo dominar aquela quantidade de alunos. Não consigo dar aula para todos. Assistencialidade a todos. Justamente. Aí no nosso caso, o limite de pessoas na turma são 12 pessoas. Aí querendo ou não, eu vou ficar com um número mais reduzido. Entendeu? Já numa academia de musculação que tem o mesmo espaço que eu,
consegue colocar 50, 60 alunos E também numa não única é aula. por turma, né? Você pode entrar e sair Justamente. qualquer hora. Lá não, lá é por turma. É. Tem a turma Tem as certinha turmas e tem as regras. e tem as regras. Sim. Tu pegou as regras, Henrique? É, mais ou menos, porque eu tinha uma dificuldade muito quando Questão de horários. eu vou até te pedir aqui para que tu passa bem rápido um pitch aí para falar um pouco, porque nós temos nosso parceiro Sim. Gilberto e eu também. Eu tinha dificuldade quando eu ia treinar com os nomes, né? Eu sei mal falar português, aí o nome é todo em Sim. inglês lá, as regras. Mas quando você começa a praticar, você começa a ter uma noção do que você faz diário. Sim. Mas às vezes eu tinha dificuldade quando era para mudar, tipo assim, já tava num nível. Fala um pouco mais sobre, não só sobre regras, bem rápido, o CrossFit. Ele envolve só o corpo físico, tem os pesos. Sim, vai falar? Bom, vamos lá. CrossFit. A definição básica de CrossFit é o quê? Um exercício funcional, constantemente variado de alta intensidade, certo? O conceito básico dele é isso. O que é que a gente trabalha no CrossFit? A gente costuma trabalhar 3 modalidades principais, que são o levantamento de peso olímpico, que é chamado de LPO, os exercícios de ginásticos, que são os exercícios da ginástica tanto artística como olímpica, e também os exercícios que envolvem mais o cardio, que é pedalar, correr, pular corda, e qualquer exercício que envolva a questão mais do cardio. Certo? A nomenclatura, como você falou, a nomenclatura do CrossFit, os exercícios, são todos em inglês. Por quê? Porque ele foi fundado no exterior, foi fundado nos Estados Unidos. E querendo ou não, toda a nomenclatura dele é em inglês. E a gente costuma utilizar isso. Já pegou, já todo mundo do CrossFit já conhece os nomes por isso. Até porque, se a gente for traduzir para o português aqui, quando você chegar em um box de CrossFit lá fora, você vai Vai ficar ter dificuldade. perdido. Porque lá eles vão falar do jeito Essa é a linguagem que é usada no É, meio de não, você. usado E mesmo. também tem uns nomes que quando a gente vai traduzir não tem nada a ver com português, cara. Não bate não. É aí, querendo ou não. E aí por isso a questão também, porque a gente tem a turma reduzida. Justamente por isso. O aluno iniciante chega, vê no quadro, a gente usa um quadro com treino diário. Caraca, que nome, o que é isso aqui Essa mesmo? era a minha dificuldade. Eu O que é chegava o isso carro. aqui? É isso. Aí por isso que a gente tem que estar lá. Sim. Para orientar. É, Ó, sim. galera, é o seguinte. A squat, que é o nome, agachamento. Push-up, flexão de braço. É tudo nome, tudo estrangeiro. Box jump, salto na caixa. Rope climb, subida na corda. Single under, salto de corda simples. Toda a nomenclatura é assim. A galera que já está um pouquinho mais tempo já consegue ver o quadro e já consegue executar o treino. Mas mesmo assim, as pessoas que estão mais avançadas, a gente ainda costuma ficar no pé. Sempre quando, em todas as turmas, sendo avançado ou não, sempre a gente vai estar lá na frente, vai mostrar o treino do dia. Vai demonstrar, muitas vezes é a gente, muitas vezes é um aluno que já está há muito tempo, que já sabe todos os movimentos, a gente pede para demonstrar para os outros que estão chegando agora. Ou seja, você não vai se sentir perdido no CrossFit. Eu lembro, sempre foi assim, desde o início eles têm essa preocupação e mais que ele não. O que acontece? Um aluno ajuda o outro. Sim. Isso aqui é massa. Você tem aquela dificuldade, você chega lá meio acanhado, você já tá fazendo o exercício. É como eu costumo chamar o CrossFit de família. A Bravo Fit é uma grande família. Diferenciado, Porque é verdade. sempre um ajudando o outro nos movimentos e em tudo. Até na vida. Às vezes a pessoa chega lá bem tímidozinho, cara. Aí entra assim na academia e fica assim meio que perdido. Rapaz, Aí a galera, bora que vem aqui, bora fazer aqui o treino comigo. Aí já entrosa com a galera, já começa a fazer o treino e tal. Se E soltou, pronto. já se sentiu em casa. É uma das maiores referências que o pessoal tem da Bravo Fit, é isso. É se sentir bem acolhido desde quando chega. O pessoal se E o sente CrossFit muito bem. ele serve não apenas para a questão do físico mesmo, mas a questão do mental, a questão de, cara, ajuda você em mil e uma coisas. Tem pessoas, nós temos alunos lá de toda forma que você imaginar. Temos alunos que treinam para manter um físico, obviamente. Temos alunos que vai só para se distrair, Só para desopilar. só para zopilar. Vai para lá, não, vou vir para cá só para me ficar aqui com a galera. Era isso Entendeu? que eu ia comentar aqui Não com tem- vocês. Vocês percebem que Sim. a interação na realização do CrossFit é muito maior do que na academia Sim, convencional, com né? certeza, Sim. com certeza. Aí, o que é que acontece? Tem pessoas que dizem assim, cara, eu tô indo pro CrossFit não é nem pra questão do físico mesmo, é porque eu gosto aqui do ambiente. É a minha melhor parte do dia. A galera costuma falar isso, aqui é a minha melhor parte do dia. Aqui é onde eu tiro meu estresse, aqui é onde eu esqueço dos meus problemas, entendeu? E
a gente já teve relatos de alguns alunos que saiu de depressão por conta do CrossFit. A gente já teve vários relatos desse tipo. Já teve relato de pessoas que estavam no fundo do poço mesmo, tanto em relação à depressão, como pessoas de drogas mesmo. Já saiu do fundo do poço por conta do CrossFit, da atividade física. Isso é bom, o esporte ele salva vidas. E aí, assim, no início a gente vê aquela pessoa assim, de um jeito assim meio quietinha, calada, aí ele vai melhorando. Vai fluindo Aí chega um certo período que ele tem mais entrosamento com a gente, aí ele vai contar a história dele. Aí vai, às vezes, do nada o aluno chega, Maurício, quero conversar aqui contigo. Aí beleza, senta aí, vamos conversar. Aí ele vai contar, vai agradecer, porque, querendo ou não, a atividade física, o CrossFit e a Bravo Fit em si, tirou ele do fundo do poço. Já tivemos alguns relatos desse tipo. Tanto em questão, como eu falei, questão de drogas, como questão de depressão. Que massa. Muito bom. Vocês falaram pra gente anteriormente da competição que vocês participaram em Picos, e aí abriu Em Oeiras, perdão. E aí abriu essa Visão, essa visão para vocês pro lado de competições. Como que está as competições hoje? As pessoas têm aderido mais, querem participar? Vamos lá. Dessa época de Oeiras pra cá, até hoje, a gente sempre ficou assim com um olharzinho assim mais focado para competições. Depois disso, a gente participou de uma competição em Teresina, que era uma das competições que sempre tinha todo ano em Teresina, que era chamada de Extreme Games. Foi eu e mais uns 4 alunos. A Vivi e mais uns 4 alunos. E aí a gente começou a gostar daquilo. Aí, cara, é o seguinte, nós vamos treinar voltado para competições também. Além da gente trabalhar a parte para melhorar o físico, a gente vai trabalhar voltado um pouquinho mais para performance. E aí, dessa época até hoje, a gente nunca parou de treinar performance. Sempre tem uma galera com a gente que treina para competições. Além das pessoas que treinam nas turmas convencionais, que a gente chama, que é essas pessoas... Tem aquele que não se identifica com a competição. Justamente. E a gente consegue identificar logo de cara a pessoa que chega que não quer competição para ele. A gente não vai forçar ele a fazer isso, não. Entendi. É só para quem quer, entendeu? Aí temos uma turma específica só para competições. Beleza? E aí, dessa época para cá, a gente sempre continuou participando das competições. E aí chegou um certo ponto que surgiu a oportunidade de estar competindo em competições nacionais, certo? Foi a época em 2019 que eu participei da minha primeira seletiva do torneio CrossFit Brasil, que é TCB, que a gente chama. Aí eu participei desse TCB, foi meu primeiro ano de competição nacional. E aí no ano seguinte eu participei novamente do Extreme. Nós participamos do Foi. Brasil Championship Foi, também. do BCC, que é chamado. E aí, no ano de 2020, teve a pandemia, aí todo mundo deu aquele baque, Parou tudo, né? parou tudo, ficou aquele momento de incerteza, não sabia como é que ia Você funcionar. tocou daí num pra assunto frente. bem interessante. O setor econômico caiu, o financeiro ficou Como baqueado. ficou a Brava? A Bravo ficou no cai, não cai. Só não caiu porque é o que eu amo mesmo A fazer. fé. Mas em relação a financeiro mesmo, não tinha mais nenhum. Acho que Entendeu? foi quase todo mundo. Foi o zero mesmo, chegou no zero. E foi um dos segmentos Mais afetados. mais afetados E que não um era dos para ser últimos- afetados. dos últimos A voltar. a voltar, Foi. a ter flexibilização, foi isso? Foi. Sim. E sendo que Era a essencial. atividade física era essencial. E é porque essencial. É essencial. E aí eles tiraram esse direito nosso. Eu lembro que na época eu fazia parte da equipe de reportagem Uhum. do Jornal da Noite do nosso colega aqui, Gilberto Júnior, e a gente a gente tinha essa observação em relação às academias, porque nós fizemos várias matérias com vários donos de academias, Sim. eu me lembro, porque é um serviço que traz qualidade de vida, que dava para manter, aliás, dava para cumprir as regras de Sim. distanciamento, as regras que a vigilância sanitária lá impunha, mas que foi um dos últimos serviços a voltar. Foi difícil. Realmente seguramos mesmo porque é o que a gente gosta mesmo. Mas em relação a lucro, não tava, era zero mesmo. Zero, zero, Assistencialismo, vocês não conseguiram se enquadrar, porque eu lembro que Não. governo,
Nada, né? Nada. Eu fui beneficiado na empresa, eu fui, mas assim, foi muito diferente o momento, chega assim a ser desesperador, Desesperador mesmo. porque a gente tem folha de pagamento, falo do meu eu, né, como empreendedor, a gente chega uma situação de se perguntar como ia ser amanhã, porque estava tudo incerto, não tinha nada certo. Certeza. E eu vejo na atividade de vocês, como a Fernanda citou, que não só a de vocês, mas várias academias, elas fecharam. Vocês não pagavam aluguel, ainda tinha essa diferença. E outros que estavam com aluguel para pagar e folha de pagamento. Sim, Você imagina como isso foi bem muito complicado. cruel mesmo. Mas eu acredito que trouxe um aprendizado, né? Foi. Na realidade, como a gente sempre fala, não há um mal que não venha para um bem. Exatamente. Nessa época, foi a época que eu comecei a me reinventar. Foi a época que, na realidade, o que sustentou a Bravo Fit nessa época foi onde eu tive a ideia de começar uns trabalhos de personal a domicílio. Que massa. Foi essa época aí, foi o que segurou a Bravo Fit na época. Eu comecei, porque assim, como o Covid tava bem mesmo pesado mesmo, e tinha muitas pessoas em casa que sentiam a necessidade de treinar, mas não tinha como ir para academia porque as academias estavam fechadas. Aí foi quando eu sugeri a dar aulas a domicílio. Aí como é que eu fazia? Pegava o material, botava no meu carro, ia até a casa do cliente, dava 1 hora de aula para ele, todo seguindo as regras, né? Questão de máscara, tudo, né? Tudo certinho. Dava aula, voltava para casa. Chegava em casa, higienizava todo o material, ia para casa do outro cliente. Ia para casa, higienizava todo o material, ia para casa do outro cliente. Nessa época, teve dias que eu cheguei a atender, chegava a atender 8 pessoas num dia só, Por dia? por dia. 1 hora em cada casa. Não tinha tempo quase pra Não tinha tempo, turma, pô. né? Não tinha tempo. Não tinha tempo. Não tinha É, tempo. é Só que um assim, mais puxado. É mais puxado. É mais que puxado. O treino você no dia a chega em dia. casa, Moço, Esgotado. 8 horas por Esgotado. dia ali. sendo que tem essa transição Não, de tem uma um casa tempo, para outra é. e era correria. Mas foi o que me salvou. Nessa época aí foi o que sustentou a Bravo Fit, foi isso aí. Porque era um serviço personalizado, a domicílio, querendo ou não, teria um custo maior, obviamente. E foi o que segurou a gente nessa época, foi isso aí. E aí, voltando para a questão das competições, E também, inclusive, tu trabalha ainda assim, né, Maurício? sim, Como personalizado. ainda hoje ainda tem com- alguns clientes ainda desse Graças jeito. a Deus ficou Que com tem alguns. pessoas que não gostam de ir para academia de jeito algum. Ele tem a condição de dar o Pois é. benefício na casa dele. Cara, Tá aí Maurício, uma vem. modalidade perfeita pra mim. Inclusive, estou à disposição. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu tive no Maranhão, acho que foi em Pastos Bons. Eu topei com um grande amigo lá, o Henrique, Zé Henrique, até locutor. Ele veio fazer um Pronto, curso com ele fez vocês. Como funciona essa história de curso? Vocês vão até a cidade, eles vêm até vocês, formando um grupo Pronto. de pessoas, ainda continua. Vamos- Esse curso é para capacitar para as outras pessoas poder Sim. ensinar, não é isso? Vamos dar o exemplo dele, do José Henrique, lá de Pastos Bons, né? Isso. Aí, como foi a história dele? O proprietário da academia que ele trabalha lá entrou em contato comigo. Ele conheceu o nosso trabalho, não sei por onde ele conheceu, alguma pessoa lá indicou nosso trabalho Sim. para ele, né? E aí ele conheceu o nosso trabalho e viu que era um trabalho bacana. Aí ele entrou em contato comigo. Maurício, vocês têm como fazer um curso de formação, de capacitação para os professores aqui da academia? Eu tenho. Aí foi a época que a gente deu esse curso para ele. Ele veio para cá, passou, se eu não me engano, foi 2 semanas com a gente. E a gente foi fazer um curso de formação com ele, de capacitação. Foi passar toda a questão, toda a base do CrossFit, como é que funcionava, como é que era a estrutura de um treino, como é que aplicava uma aula. Foi fazer toda essa base. Além da parte teórica, a gente passou para ele também a parte prática. Ele participava das aulas e chegou um momento que ele já estava com conhecimento bom, e aí a gente deu a oportunidade dele dar uma aula na Bravo. Entendeu? Ele passou por todo o período, questão prática ou teórica, a questão das aulas práticas, e chegou até o ponto também dele dar algumas aulas na Bravo Fit para que ele conseguisse realmente entender como é que funcionava. E ele saiu daqui já sabendo dar aula mesmo de CrossFit. Bacana. Pelo pouco que eu conheço, eu dou um salve aqui para você que vai assistir esse vídeo. É assim, ele é bem inteligente, um cara bem Bem desenrolado mesmo. Desenrolado. mesmo. O cara faz de tudo um pouco. Ele me ajudou, somou demais na minha vida no mundo das chaves em Pastos Bons. E ele da fachada
a locutor, o cara é um animal, o cara é vivido. E aí depois a gente foi até lá, também no box deles, dar um curso. Mas foi um cursozinho básico mesmo, assim, só Tipo um treino, Não né? era nem um Justamente. curso, foi um aulão. Uma Um apresentação. aulão, Fizemos um aulão É com os uma alunos apresentação de deles. CrossFit. Que foi na época da inauguração deles lá. Tava com pouco tempo que eles tinham inaugurado. A gente foi lá mostrar como era realmente uma aula de CrossFit. Aí, Só dá um uma aula. reforço, né? É um aulão. Continua com esses cursos? Continua ativo ou não? Ou tá focado mais na Atualmente performance? só em relação a se chegar alguma pessoa querendo o curso, a gente abre. Faz a parte, né? Mas atual mesmo é mais aulas mesmo na academia e performance. Mas se quiserem também aulão também, estamos à disposição. A Saímos- performance tu fala é as competições, né? Justamente. É os treinos voltados para competições. E aí esse ano, em relação a competições, a gente já tá bem focado mesmo. Esse ano aqui. Eu, basicamente, esse ano eu vou ser só coach mesmo, dos meus atletas. Eu Tem, vou tem só- quantos atletas hoje de alta performance que representa a Bravo? Que representa mesmo, que vai para fora. Atualmente somos 3 atletas. Eu vejo que você também, a Bravo, ela não só no CrossFit, mas na corrida que eu já presenciei, né? Participa de tudo. Que eu esqueci o nome do casal lá. Aí que o eu, Denis e o Márcio que eu vejo. participa também. No caso, a E tem CrossFit. o Luan também, né? que O Luan participa também participa de corrida. Mas tu vê, na Bravo ela incentiva também a outro tipo de várias a práticas prática de atividade, esporte, esporte. né? Isso é muito bom. Mas aí, além de toda essa gama de vocês em relação ao CrossFit, ao esporte, fora de tudo isso, o que vocês gostam de fazer quando vocês estão em período de descanso? São Pegou. pais do Não. Brian, né? É, Vou começar pela Vivian. vai lá. Mamãe, quantos anos tem o Brian? O Brian tem 9 anos. E o que a gente gosta mais de fazer é. Eu gosto muito de dormir, descansar. É justo. É maravilhoso. Isso é muito justo. E tipo, sempre quando a gente tem tempo, a gente gosta de passeios. Passeios, beira do rio, ali na Manga Maranhão é um lugar maravilhoso. E visitar os parentes quando tem um tempinho. E é isso. Eu sou tão Eu sou tão maluco por treino, cara, que é o seguinte. Me pergunta assim, o que é que você acha bom de fazer quando não tá treinando? Treinar. E não é mentira não, é isso mesmo, cara. Esse homem é um animal. Às vezes a gente vai pro... Ela falou aí, vamos Viaja vamos e lá vai pra Manga. treinar. Vamos pra Manga, Maranhão. Aí não tem o que fazer, bora de bike. Rápido. Entendeu? Aí nós vamos de bike, treinando. Vamos de bike, treinando. É E ainda De faz bike? o treino lá. Sério? Mesmo indo de carro, a gente inventa um treino Entendeu? lá naquela praia. Ó, nossos passeios, na realidade, nossos passeios, quase todos que a gente já fez na nossa vida, foram por conta do CrossFit. A gente foi em 2019, 2020. 2020 a gente foi pra Parnaíba. A gente foi por quê pra Parnaíba? Por causa do CrossFit. Que a gente foi fazer lá, participar de um camp, que é chamado Camp de CrossFit, do Atleta Elite do Piauí. Reuniu todos os melhores atletas do Piauí. A gente em fez um lugar evento lá. só. Bacana. A gente foi pra lá, pra Parnaíba. Mas a gente só foi pra lá por quê? Porque tinha esse evento. Aí a gente foi fazer o que lá? Treinar. Então, tipo assim, férias. Não temos tá férias. Não tem. temos férias. Não. Aí a gente foi pra Fortaleza. Por que a gente foi pra Fortaleza? Por causa do CrossFit. Ano Entendeu? passado fomos pra Aracaju. Por causa do CrossFit. E aí A também... maioria dessas viagens que a gente faz tem um CrossFit antes. A gente participa de algum evento, alguma competição, e aí depois vai curtir uma horinha ali na praia e tal. E Mas aí é basicamente nós isso. deixamos de falar das competições, inclusive que vamos participar agora, né? Que estamos classificados para a maior competição da América Latina, que vai ser em Goiânia agora em abril, dia 26, 27 e 28. Vai eu, a única mulher piauiense a representar o Piauí esse ano. Nossa, parabéns. parabéns. Obrigada. E vai o meu sobrinho Vinícius, de 14 anos, representar também. Ai, 14 anos, Henrique. E também o Vinícius já está também classificado para outra competição que vai ser em junho, lá em Recife. Vai representar também a nossa box Piauí lá em Recife. E ele passando dessa etapa, que ele já passou da primeira etapa, essa vai ser a segunda etapa, ele vai para Sorocaba em setembro, né, Maurício? Setembro. No caso já ser ranking mundial?
Não, nesse caso, dessa que ela tá falando aí, O torneio CrossFit do é a Brasil. Torneio CrossFit do Brasil, é a maior Ranking competição nacional. do Brasil, nacional. Aí elas são 3 fases. Tem a fase online, que ele é já onde passou. classifica. Uhum. Aí vai só os melhores pro presencial, que é a primeira fase do presencial. Aí desse presencial classifica, tem uma quantidade X que classifica pro oficial, que é esse de Sorocaba. Aí ele vai participar agora em Recife, que vai ser a seletiva para ir pro nacional. E aí provavelmente ele vai classificar. Ele ficou na boa colocação, ele ficou em segundo do Brasil Segundo todo no Brasil. nessa competição agora. Aí ele vai participar lá, provavelmente vai pegar um pódio, já é quase certeza. A gente fala assim porque a gente É confia. um jovem de 14 anos que tem uma alta performance. É, Eu porque a tava gente vendo confia os muito no Performance. trabalho dele, a gente sabe do potencial É do tipo cara. assim, o entendeu? Aí- Vinícius, falar aqui do Vinícius, tipo assim, é como se ele já nasceu com dom. Ele já nasceu com dom. Por quê? Desde da primeira aula, você já via que Ele se ele identificou. conseguia executar todos os movimentos com facilidade. Se você dissesse, Vinícius, é pra fazer isso, você não precisava nem mostrar o exercício pra ele estava fazendo. E tipo assim, é um menino que tem um futuro brilhante É. no CrossFit. E nós ainda vamos ouvir muito falar o nome Falar o nome dele, dele. porque é o seguinte, ele é um atleta disciplinado. A disciplina sempre é muito bom, Muito né? disciplinado. A gente foi pra Aracaju esse ano, aí ele participou também, ele ficou lá em Ano primeiro passado. lugar. Ano passado, ele ficou em primeiro lugar Muito bom. do Nordeste. Ele é o melhor atleta do Nordeste, da categoria dele. 14, na realidade ele era 14 a Há 17. 17 anos. Ficou em primeiro lugar. E ele E tinha ele tinha só 13 anos. Fã E do ele jogo? tinha Da nossa 13. terrinha. E ele Fã tinha da 13 terra. anos. Ele não tava nem pra estar na categoria, Ele não na era pra realidade. tá. Ele Porque era tinha de 13 14 a anos. 17, ele tinha 13. Ele foi com 13. E ele ganhou de cara dessa idade toda aí. E aí é o seguinte, ele é um cara disciplinado por quê? A gente treina as provas que eles passam, a gente testa as provas, e no dia do evento a gente bota em prática o que a gente treinou, né? Só que quando tá no presencial, a coisa é um pouquinho mais diferente, porque vem a questão do nervosismo, vem a questão da insegurança, vem a questão da plateia que fica fazendo zoada e Sim. tudo mais. Mas ele é um cara que consegue focar no que tá fazendo. E consegue ouvir o coach dele, que no caso sou eu, que tô lá de fora da arquibancada. Às vezes ele tá lá competindo, ele fica meio que perdido. Aí ele olha pra mim assim, tipo assim, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu dou o start pra ele, ó, isso. Eu faço um gesto lá fora, ele entende o que é pra fazer e faz, executa. Ah, tá doendo o exercício. Ele não tem dessa não, cara. Tá sentindo dor no treino, às vezes tá difícil, ele vai. Do jeito que eu peço pra ele fazer, ele faz. E vem a colocação boa. Ano passado foi a primeira vez que ele competiu, né? Fora. Foi a primeira vez Primeira o cara vez, ficou em ele primeiro ficou em lugar. primeiro Eu lugar. não sei se. Cara, pra vocês Isso assistirem um foi vídeo, surreal. uma live, eu e o Maurício, nós tremia tanto. Tipo, Isso é massa, emoção. aquela emoção, aquela... Tipo assim, ele nunca tinha participado Um daquilo. orgulho vocês terem Tipo, que fazer parte medo. da história dele. A emoção, é muito massa mesmo. É um misto de sentimentos, na sentimentos. Não sei se verdade, vocês né? concordam comigo, né? Eu acredito que nos treinos a gente dá ali 90% de físico. Quando a gente vai pra competição, tem que ser 90% de físico e 10%. Mental. Não, 10% de físico e 90% mental. Isso é. Pelo menos. Eu falo como. Não É sou um muito atleta de mental. alto performance na bike, mas eu vejo como karateca também, onde eu pratico. Nas competições, se você não tiver ali focado, você. Você pode ser bom, É muito verdade. bom, mas se você não tiver um mental, Na Não realidade é vai. mais mental que físico. é mais mental que físico. É muito mental. Porque é o seguinte, o corpo aguenta. O corpo aguenta, é certeza que ele vai aguentar. Que você Agora treinou, a cabeça né? que você É. tem que convencer a levar seu corpo até o extremo dele. Eu acredito que isso não é só na atividade física, é pra nossa Na vida vida também. mesmo. Porque Certeza. muito, se você tiver. É engraçado, eu tive uma fase da minha vida quando eu conheci a bike, que quando eu comecei a pedalar eu tava ali arrasado emocionalmente, não conseguia fazer 5 km. Mas é Aí desse comecei a fazer 5, desse 6, 7, forçando na dor, incrível. Tinha um amigo meu no Maranhão que disse, bora, não quero saber não, bora. Até quando eu me tava fazendo 90. jeito. O que é que o esporte pode salvar vidas? Por isso que eu sempre digo, o esporte salva vidas. Por isso que o esporte é pra vida mesmo, né? Nem só pra Exato. questão do físico mesmo, mas é pra vida mesmo. Ele traz muitas lições de vida pra você. Nosso tempo tá Sim. passando, vamos pro bate-papo, Fernanda. A gente vai agora encaminhar bate e volta. aqui para as nossas dinâmicas. Nós temos 2 dinâmicas agora com vocês. Então tá. Uma é que a gente faz o bate e volta, a gente vai falar
nomes de pessoas, personalidades ou sentimentos, coisas, a gente vai falar aqui nomes aleatórios e vocês respondam de forma objetiva. E a outra dinâmica, nós fazemos uma pergunta para vocês e eles vão responder os dois juntos na lousa ou a gente Não, vai seria dividir? bom a gente fazer aquela primeira, depois a gente faz a da lousa. Certo. Não, mas na lousa eles vão responder Sim, ao mesmo tempo? pode ser. E aí a gente vai fazer perguntas para vocês. Vocês discutem a resposta e escrevam aqui, tá bom? Beleza. Então, Primeiro as passo. honras, né? Não, Gilberto primeiro a gente não vai, está a e gente, você... a gente vai primeiro pro Sim, bate-papo, eu sei, né? eu sei, eu O sei. bate e volta. Vou começar aqui pelo Maurício, depois por ela. Maurício, família. Família é a base de tudo pra mim. Esposo. Meu esposo é tudo. Ele me ajuda em tudo na vida. Vai lá, Fernanda. Religião. Religião, temos que estar sempre agradecendo a Deus por tudo que acontece em nossas vidas. A religião está em primeiro lugar em nossas vidas. Maurício, educação. A base. Política, Maurício. E- Seja objetivo aí. Política é... Pra mim é uma coisa muito incerta. Presidente do nosso país, Lula. Seja rápido e objetivo. Responde com a única palavra É. e tá tudo certo. Exatamente. Ou, Tá se tudo quiser bem. ficar Tá ca- isenta, né, é. de responder. Tá tudo bem. Eu vou ficar em Fernanda? Brian. Ai, o Brian é minha vida. Muito bom. Maurício, dificuldades. Dificuldade nenhuma. Passa por cima de tudo e vamos embora. Ah, muito bem. Arrasou. Arrasou. Bravo Fit. Pra mim, Sim. Bravo Fit é... Cara, Bravo Fit é... É o amor da minha vida, cara. Ei, que massa. Pai e mãe. Pai e mãe. Amor. Alunos. Meus alunos. Família. Família. Arrasou. Maurício. E os amigos lá do comecinho da jornada, Os amigos do comecinho da jornada. que estão até hoje. É a né? base da Bravo Fit. Que massa. Muito bom. Vamos para a Vamos próxima? pra próxima. Agora a gente vai fazer, na segunda dinâmica, a gente vai fazer perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, o Henrique vai fazer uma pergunta, vocês discutem a resposta, escrevam aqui na lousa. E enquanto vocês escrevem, a gente falar vai estar nossos falando aqui parceiros. dos nossos parceiros, tudo bem? Ok. Henrique, você pode... Começa com a senhorita. A minha pergunta é... Vocês estavam contando sobre... Perdão, esqueci o nome dele, Vinícius, né? Vinícius. Que é um grande talento no CrossFit, nas competições, mesmo com pouca idade. Então eu queria que vocês escrevessem uma mensagem para essa garotada que na minha época não tinha nomenclatura para geração, mas eu li recentemente que essa geração, Henrique, é chamada de geração Z. Isso. Né? No meu tempo não tinha. Né? Então, assim, é uma geração que ela é um pouco dispersa também devido a N fatores. Mas Informação vocês, demais, né? Isso. Mas vocês, assim, que têm esse lado do esporte, da qualidade de vida Incentivador. e que incentivam garotos como o Vinícius, o que vocês deixam de mensagem para essa geração, né, nova, chamada de geração Z? Pergunte a sua agora. A minha, por conhecer um pouco da trajetória deles, qual a mensagem que você deixa para os empreendedores, independente que seja da atividade física, para não desistir? Vocês escrevam aí que agora a gente vai... Faz, Aí, bota gente, um, coloca um, depois a outra. Vocês podem escrever na lousa que a gente vai já apresentar a resposta de vocês. Vocês vão explicar um pouquinho, enquanto a gente dá aqui um alô para os nossos parceiros, eles que estão conosco nesse projeto maravilhoso,
trazendo e já trouxemos várias lideranças dos mais variados segmentos. E você que quiser assistir a esses episódios, é só seguir, se inscrever no nosso canal no YouTube, claro, as nossas redes sociais no Instagram, Leadercast, não é isso, Henrique? Sim. E no YouTube também, né? No YouTube também. Toda semana a gente está levando aí lideranças para vocês com histórias inspiradoras. O programa fica lá salvo e você pode assistir quando quiser. Então a gente vai falar dos nossos parceiros que estão aqui apoiando esse projeto maravilhoso, Pensar Soluções Inteligentes aqui conosco desde o início, inclusive. Sim. A gente agradece demais esse apoio, essa credibilidade que nós temos. IBM Consultoria, conduzindo você ao sucesso, professor Magno Everson, que esteve aqui contando uma história belíssima. CDL Floriano. CDL Floriano, representatividade logística aqui no nosso podcast. O Alisson Rodrigues, ele que também esteve aqui, é nosso apoiador, que está aí, corretor de imóveis, agregando muita coisa aqui no ramo empresarial. Lojas Maranata Floriano. Exatamente, uma loja completa para você. Um abraço, nosso amigo Marcos Maranata. Supermercado BG de Barão de Grajaú, Fabrício BG, ele que também traz para Barão de Grajaú farmácia e construção. Atacadão da Bebida. Diferencial em Floriano no setor da bebida, com um atendimento especializado. Clinicor, sempre mais perto de você. Falando em saúde, a gente está aqui com os nossos convidados que também fazem parte Sim. do setor de saúde, qualidade de vida, esporte, crossfit. Eu que não entendia muito sobre essa modalidade, né? E fiquei encantada por toda a história, por toda a trajetória, que é toda a história que chega aqui tem um começo. E as pessoas veem nossos convidados num determinado patamar, mas não imagina a história, toda a trajetória, os percalços, os perrengues, muito deles. Claro, todos eles citam o período da pandemia, que no caso dos nossos convidados aqui, o Maurício e a Vívia, que foi um dos segmentos que por últimos aí a aderir à flexibilização, mas eles seguraram as pontas, deram continuidade, se adequaram ao atendimento, se adaptaram à situação e hoje estão aí, são premiados, tem alunos aí que são talentosíssimos, o pessoal que adere ao CrossFit. Então a gente está muito feliz de recebê-los aqui para contar e eles deixam pouco da história. Deixam uma mensagem aqui, Fernando, que o esporte salva a vida, o esporte incentiva o jovem a sair da violência, a sair das ruas, que com tanta informação como você deixou claro, a geração Z, quando eu falo informação que eu não dou conta das minhas mídias sociais. Exato. E eu acredito que com o aumento da quantidade de informação, termina às vezes ocupando muito a nossa mente. A juventude, quando ela vai praticar esporte, ela fica focada, ela vai ser disciplinada, como ele dá exemplo esse jovem de 14 anos. Exatamente, e eles falaram bastante aqui que as atividades físicas, o esporte faz bem não só para o corpo, mas também para a mente. E, claro, o crossfiteiro aqui, empresário Maurício Torres, ele sempre na sua trajetória, ele falando que foi servente de pedreiro, trabalhava com o pai dele, mas nunca deixou de estudar. Isso é muito importante, não é isso, Maurício? Você ressaltou aqui que mesmo trabalhando arduamente, sempre foi ligado aos estudos. Sim, com certeza. Nunca deixe o estudo de lado também, né? Exatamente. Trabalhe, mas sempre deixe um horário para você estudar. Com certeza. Primeira pergunta, ele responde aí. Exatamente, nós estamos aqui com as respostas dele. A primeira pergunta que eu tinha feito, a mensagem para essa geração que é denominada hoje de geração Z, pratique esporte, deixe um pouco de lado a tela do celular. Gente, isso vale para todo mundo. Atenção, Sofia, Miguel, meus filhos, tá vendo? O que eu digo para vocês? Deixem a tela do celular. Mas isso é uma grande verdade e precisa ser dito sim. Vocês estão de parabéns. Sabia? Vocês estão muito de parabéns. Gostei demais da resposta. Fala um pouco mais aí essa resposta. Repete a pergunta novamente, Henrique. A mensagem que vocês deixam para essa geração. Para vocês explicarem um pouco dessa resposta. Bom, pratique esporte e deixe um pouquinho da tela do celular de lado, né? Por que a gente colocou isso? A gente vê que a maioria da juventude de hoje é basicamente o dia todo na tecnologia, né? Isso. E tem muitos casos de obesidade no mundo, né?
Inclusive, saiu até um estudo recentemente que a obesidade está agravando ainda mais cada ano que passa. Então, por que a gente fala isso, a questão de praticar esporte e deixa um pouco a tela do celular de lado? Justamente por conta disso. Se a juventude nossa continuar com essa ideia só de tecnologia, vai acabar que ainda vai aumentar ainda mais essa questão da obesidade. Porque vai ficar as crianças muito inativas e aí Alienada. alienada por conta das telas, né? Uhum. Justamente. E aí vai ocasionar que vai piorar ainda mais a questão do quadro de doenças crônicas, de obesidade e tudo mais. Isso. Tem trazido Depressão. até Vários tipos de doenças recorrentes a isso. malefícios físicos, como Sim, postura mesmo, sim, né? sim. Isso era o que estava acontecendo com o Vinícius. Uhum. Foi no tempo da pandemia. Eu vi ele muito na frente do celular, né? Nesse negócio de Aí Free já fica Fire. assim, ó. Aquele joguinho, tal. Aí eu bati um dia na porta dele e disse, "Ei, bora começar a praticar o esporte e tal, bora pro CrossFit." Aí ele, e eu começo que dia? Eu digo, bora agora. Aí tem uma turma agora às 7 horas, você pode começar agora. Aí ele foi. Foi o primeiro dia, foi o segundo, na outra semana ia começar as aulas dele, aí não dava mais dele ir pela manhã, porque por causa do estudo. E aí eu disse, pois pronto, pois próxima semana você começa a treinar junto com nós, no time, que é o treino de performance. E de lá pra cá, só Deu super certo. super certo. E Ou agora a seja, sucesso. pratica esporte. É. E a mensagem que ele deixa para aqueles que empreendem e querem empreender, não desista. Tudo. Pode responder, Maurício, por favor. Não desista, tudo que está acontecendo faz parte do processo para você melhorar. Eita, pô, que mensagem. Por que eu botei essa Sabe a essa mensagem. resposta? Porque assim, Que massa. vai chegar, às vezes chega algum ponto que a pessoa tem muita dificuldade na parte financeira, tem alguma dificuldade com a empresa, As provações da as vida. provações da vida. Aí por que eu falo nunca desista? Preparação, Cara, né? isso aí, Deus nos preparando. justamente, Com certeza. você vai ficar melhor com isso aí. Você vai ter uma lição de vida com essa dificuldade que você está tendo agora. Isso aí vai fazer com que você fique mais forte e na frente você vai melhorar por conta disso. Antigamente eu sofria muito com isso. Eu sofria muito quando a gente queria aqui uma coisa e não dava certo. É E porque a gente hoje- fica com aquele receio de não Exatamente. dar Sim. certo, né? Não, e tipo assim, não dava certo mesmo, não dava certo e aí tinha alguma barreira. E hoje eu levo como o quê? Como provação mesmo. É Deus tirando a gente de algo ruim Sim, que vinha sim, acontecer. claro. E tipo assim, sempre quando acontece algo hoje em dia, eu agradeço a Deus primeiramente, né? Porque ali não era pra gente mesmo. E sempre abre outras portas melhores do que, com certeza. O otimismo é isso, né? Quando você tem um objetivo de algo, mas houve ali um obstáculo, o otimismo não. Aqui aconteceu por um propósito, eu não Sim. vou desistir. Essa certeza. resposta aqui, ó, resume basicamente o que aconteceu com a gente. Na época da pandemia, se eu tivesse desistido, não estaria melhor hoje. Entendeu? Acho que essa mensagem ela serve não só para eles, né, mas para todos. Pra todos. Não só como empreendedor. Você nunca deve desistir. Sim. Independente Se do é isso que cenário você quer pra sua vida, independente do cenário que você esteja corra atrás, passando, você corra vai conseguir atrás, chegar lá. receba como desafio, como aprendizado, como preparação. Realmente, eu creio que não é fácil, que a preparação ela é desafiadora, mas quando a gente se olha assim num dia maravilhoso que Deus nos permite levantar, vá para cima. Com aí certeza. você vai olhar pra trás, tive dificuldade, mas superei. Venci. Estou... Pois é isso, né? Cheguei ao topo. Pois vocês estão de parabéns pela história de vocês. A gente agradece demais a vinda de vocês aqui. Abriu, assim, as nossas mentes. Sim. O Henrique, que já tinha mais conhecimento com vocês, mas vocês falaram de todos os quesitos, do CrossFit, do esporte, da educação, enfim, em si, das dificuldades que foram superadas. Então, vocês estão de parabéns pela história. Desejamos sucesso, mais sucesso Muito obrigado. para Obrigada. vocês. E a gente vai ficando aqui com o Leadercast, não E é, mais uma vez Henrique? eu agradeço, Maurício, a você também, a família Bravo Fit, por aceitar o convite de um pouquinho de tempo
para as Sim. pessoas lhe conhecer e o tempo também seu em Sim. estar aqui. Estamos muito felizes, né, Fernanda? Muito felizes. Nós que agradecemos, né, pela oportunidade de estar aqui contando a história da Bravo Fit, que é a nossa história que nos emociona muito. E muito, muito obrigada pelo convite. Ok. Maurício, Muito obrigado por nos convidar para participar dessa conversa aqui com vocês. E deixar aqui o convite para vocês dois. Mas O Henrique voltar. O Henrique certo. voltar, Você ir fazer retornar uma pra aula casa. experimental, ver como é que funciona o CrossFit. Exatamente. Sim, com certeza. Realmente. Eu acredito E que se apaixonar pelo CrossFit, que é é, maravilhoso. o maior incentivador somos nós mesmos, mas quando a gente tem alguém para puxar, acho que Exatamente. quando a gente tem aquela dificuldade, porque eu não vou mentir, eu tenho dificuldade, eu sou karateca, mas eu faço meus exercícios em casa, mas eu tenho muita dificuldade. O meu eu é a briga contra a minha própria pessoa. Você está precisando da Bravo Fit na sua vida. Muito bom. Vamos ficando por aqui, né, Fernanda? Muito obrigado por Obrigada tudo. mais uma vez, Muito gente. obrigado. Até o próximo episódio. Até mais.